Você sabe qual a importância do petróleo para a nação brasileira? Vamos explicar. O petróleo é mais do que uma simples mercadoria na Bolsa de Valores. É um ativo estratégico para a defesa do Brasil e o desenvolvimento tecnológico e econômico da nação. A produção de derivados de petróleo é crucial para garantir a mobilidade de pessoas e o transporte de cargas, aumentar a produtividade do trabalho, dinamizar a atividade econômica, além de viabilizar a cadeia de valor das indústrias petroquímicas, de fertilizantes e de transformação. O petróleo e seus derivados são recursos-chave na geopolítica internacional e fundamentais para o complexo industrial militar de defesa. E é por isso que a AEPET, Associação de Engenheiros da Petrobras, defende que a maior e mais importante empresa do país permaneça nas mãos dos brasileiros e, portanto, somos contra a venda das refinarias, terminais, dutos e da BR Distribuidora. Em janeiro de 2019, a Petrobras recebeu um novo presidente, o economista Roberto Castelo Branco. Ele logo sinalizou que pretende adotar um programa ainda mais ousado para a venda de refinarias. Segundo a imprensa, o executivo afirmou: "Não pretendemos nos prender a um programa tímido, como, por exemplo, vender 60% de clusters, restringir compradores. Qualquer um pode entrar." Reuters 2019. Disse ainda que é inconcebível uma empresa ter 98% do refino no país, pois para ele os monopólios são inadmissíveis em sociedades livres. Em entrevista ao jornal Valor Econômico em fevereiro de 2019, Castelo Branco afirmou que não existem ativos inegociáveis na Petrobras. Ele também identificou 3 prioridades em sua gestão: a venda de ativos, a redução de custos e a desalavancagem. A AEPET não compartilha dessa visão e é contra a venda de refinarias, por entender que essa política compromete a segurança energética e a soberania nacional, além de prejudicar os consumidores e a economia com preços desnecessariamente altos e comprometer a capacidade empresarial da Petrobras. Em primeiro lugar, acreditamos que avaliar o posicionamento de uma companhia estatal de petróleo e energia de forma ideológica, ignorando assim seu papel para o desenvolvimento soberano e a segurança energética de um país, é uma postura no mínimo inconsequente. Essa atitude resulta na dependência externa de combustíveis, na geração de insegurança para o investimento produtivo e deterioração da cadeia de valor do setor, com comprometimento do progresso econômico e do bem-estar social. A empresa integrada de petróleo e energia representa a garantia do suprimento nacional de combustíveis para o Brasil, mas também assegura a resistência empresarial necessária para esta indústria que é submetida à volatilidade do preço do petróleo fixado em mercados financeiros internacionais e, em especial no caso brasileiro, a volatilidade do valor relativo da moeda nacional. Quanto menor o grau de integração, maior a exposição de uma petroleira a choques de oferta que derrubam o preço, destruindo a lucratividade da atividade de exploração e produção, EIP, conforme observado nos anos de 2015, 2016 e o primeiro semestre de 2017. Durante esses 30 meses de preços moderados do petróleo, os balanços trimestrais da indústria internacional apresentaram prejuízos bilionários do segmento de EIP, enquanto os lucros extraordinários do refino, transporte e comercialização garantiram a resiliência das petroleiras integradas. Neste vídeo, a AEPET apresenta com fatos concretos os motivos pelos quais se opõe à atual gestão e comprova a importância de manter os ativos e as refinarias. A Petrobras tem inúmeras conquistas relativas ao abastecimento nacional de combustíveis em favor do desenvolvimento do Brasil e que, por questões meramente ideológicas, estão sendo postas em riscos atualmente. As refinarias, dutos, terminais e a distribuidora da Petrobras são fundamentais para garantir bons resultados empresariais diante da inevitável variação dos preços do petróleo e da taxa de câmbio. No caso da atual direção da Petrobras, privatizar refinarias e a infraestrutura do abastecimento, haverá grave redução na capacidade de geração de caixa e de realização de investimentos da companhia. O fluxo de caixa da empresa será mais volátil e aumentará o grau de risco associado, fato que aumentará o custo de captação de recursos de terceiros. No mesmo sentido, será prejudicada a capacidade de administração da dívida e reduzido o montante do pagamento de impostos. Em suma, a empresa será enfraquecida e será reduzida substancialmente sua contribuição para com a economia brasileira, em favor do capital privado e estrangeiro. Em relação ao monopólio, citado por Castelo Branco, o fato é que desde 1997 isso não existe.
O mercado brasileiro é aberto e competitivo. De acordo com a ANP, Agência Nacional do Petróleo, existem 18 refinarias em operação no Brasil, das quais 14 pertencem à Petrobras. Essa alegação de que existe monopólio de fato no setor de refino do Brasil implicaria na possibilidade da Petrobras praticar preços acima do nível competitivo e, mesmo assim, não incorrer em perda de mercado, market share. A hipótese é falsa, conforme mostram os dados de perda de participação no mercado da Petrobras dos anos de 2016 e 2017, quando a empresa perdeu parcela significativa do mercado de diesel, acima de 20%, para refinarias estadunidenses localizadas no Golfo do México, ao praticar preços acima da paridade de importação, PPI, de acordo com a política de preços iniciada pelo então presidente Pedro Parente. O aumento expressivo da ociosidade do parque de refino brasileiro em 2017 e no primeiro trimestre de 2018, quando se aproximou de 30%, de acordo com o balanço trimestral da Petrobras, também comprova a nulidade do conceito de monopólio de fato no refino do Brasil, uma vez que mostra a incapacidade da Petrobras sustentar preços acima do equivalente à importação sem perda de mercado. Existem outras refinarias privadas operando no país que podem ampliar sua capacidade de acordo com seu apetite de assumir riscos de investimento, assim como a Petrobras fez, com o objetivo de atender ao crescimento do mercado nacional de combustíveis. Obrigar a Petrobras e se desfazer dos seus ativos em favor de empresas privadas representa uma ação contra a natureza de uma companhia de petróleo, cujo valor da integração é um dos principais pilares de sucesso em uma indústria que precisa superar muitos desafios para se manter forte e resistente, com capacidade de investir para encontrar, produzir e agregar valor ao petróleo cru. Os ativos do segmento do abastecimento garantem a lucratividade da Petrobras diante da variação do preço internacional do petróleo e da cotação cambial. São fatores de risco que independem da atuação da companhia e do governo brasileiro. São variáveis que dependem da valorização relativa do dólar, que é resultado da política monetária do Banco Central dos Estados Unidos e de fatores geopolíticos internacionais. A tabela que você está vendo agora apresenta o resultado operacional da Petrobras e por segmento de exploração e produção e abastecimento desde 2011, assim como a variação dos preços médios anuais da cotação cambial e do petróleo. Os números demonstram a capacidade de geração operacional de caixa da Petrobras como empresa integrada, mesmo diante das variações da cotação do câmbio e do petróleo. O futuro e a resiliência da Petrobras dependem da preservação dos seus ativos do refino, logísticos, de transporte e distribuição. Entre 1965 e 2018, a Petrobras investiu mais de 328 bilhões de dólares, atualizados para 2018, em refino, logística, transporte e demais ativos da infraestrutura do segmento do abastecimento, conforme podemos verificar neste gráfico. Já os investimentos privados foram irrelevantes em comparação com o investimento da Petrobras, que desde 1997 alcançou mais de 136 bilhões de dólares, representando cerca de 24% do total investido pela companhia neste período. Este gráfico demonstra a evolução da capacidade de refino no Brasil em milhares de barris por dia. O mercado de derivados no Brasil está inserido no mercado global, onde a competição ocorre principalmente entre as refinarias situadas na Bacia do Atlântico. Dessa forma, aquela empresa que pratica preços de monopólio, acima da paridade internacional, acaba por perder participação no mercado, exatamente o que aconteceu com a Petrobras no Brasil, a partir da política dos preços altos iniciada em 2016, como podemos verificar no gráfico. O fato é que a Petrobras, por refinar petróleo produzido pela própria empresa e no Brasil, pode praticar preços abaixo da chamada paridade de importação e continuar lucrativa. Nesse ponto, vale ressaltar o exemplo da Colômbia. Sua empresa estatal, a Ecopetrol, atua de forma integrada e detém, assim como a Petrobras, quase 100% do mercado doméstico de derivados do país. A Ecopetrol pratica, desde a greve de caminhoneiros em 2016, preços abaixo da PPI para a população colombiana. A referência é a paridade de exportação, que reflete o custo de exportar um derivado para um hub de distribuição nos Estados Unidos. Dessa forma, os preços praticados no mercado interno são inferiores aos praticados pelas importadoras de derivados,
assegurando o mercado para a Ecopetrol e favorecendo os consumidores de combustíveis e a economia colombiana. A política de preços acima do preço de paridade internacional não significou maximização de lucros, nem muito menos uma prática monopolista. Após o final da greve dos caminhoneiros no Brasil, com preços mais baixos e menor volume importado, a Petrobras recuperou sua participação de mercado e aumentou significativamente o lucro do refino, conforme demonstrado no balanço do segundo trimestre de 2018. Somente a Petrobras consegue suprir o mercado doméstico de derivados com preço abaixo do mercado internacional e, ainda assim, obter níveis de lucro compatíveis com a indústria para sustentar uma elevada curva de investimentos que contribuem diretamente com o aumento da renda e dos empregos no país. A atual direção da Petrobras divulgou que planeja privatizar 8 refinarias da companhia. Essas refinarias respondem por cerca de 50% da capacidade de refino da Petrobras. A dívida bruta da Petrobras no final de 2018 foi de 84,4 bilhões de dólares. A taxa média dos financiamentos de 6,1% ao ano. Pela taxa média, a despesa com juros é de 5,1 bilhões de dólares. Caso a Petrobras reduza em 40% a dívida, mantido o custo de capital, a economia seria de 2,1 bilhões de dólares por ano. A geração de caixa do segmento do abastecimento da Petrobras entre 2015 e 2017, período de preço do petróleo relativamente baixo, média de 52,68 dólares por barril, alcançou o EBITDA ajustado médio anual de 12,2 bilhões de dólares em valores atualizados para 2018. Caso a dívida fosse reduzida em 40%, a economia com a redução do pagamento de juros seria de 2,1 bilhões de dólares, o que representa apenas 17% da capacidade de geração de caixa do abastecimento nas condições de preço do petróleo historicamente, próximos de 50 dólares por barril. Sendo assim, privatizar mais de 17% da atual capacidade de refino e abastecimento significa comprometer geração de caixa anual superior à potencial redução do pagamento de juros decorrentes da diminuição de 40% do atual endividamento da companhia. A redução do endividamento tratada de 40% dos 84,4 bilhões de dólares, ou seja, 33,7 bilhões de dólares, é equivalente ao montante que poderia ser investido na exploração e produção do petróleo, assim como na agregação de valor ao petróleo cru. A análise não considera o impacto desta redução de investimento potencial na geração de caixa futura da companhia. O somatório do lucro operacional do abastecimento da Petrobras nos anos de 2015, 2016 e 2017 registrou 23,7 bilhões de dólares em valores corrigidos para 2018, enquanto o EIP obteve 9,4 bilhões de dólares no mesmo período, quando o preço do petróleo médio foi de 52,68 dólares por barril. A privatização de refinarias, terminais, dutos e distribuidora traz prejuízos muito mais graves à resiliência e sobrevivência da Petrobras, com preços relativamente baixos de petróleo, do que possíveis benefícios pela redução dos gastos com juros decorrentes da possível antecipação da redução da dívida. Saiba mais. Conheça o trabalho na íntegra, importância do refino, do transporte e da distribuição do petróleo e de seus derivados para o Brasil e a Petrobras. Acesse aqui